se escandaliza com as páginas políticas nos jornais de hoje, pode pelo menos ter o consolo de saber que não há nada de novo no ar. Já em 1993, com farta utilização da câmara oculta, um recurso muito novo na época, que praticamente havia sido lançado com o programa 4 anos antes, o documento especial denunciava pelo SBT a magnífica ponte entre a malversação de recursos públicos e a boa-vida de grande parte da classe política. A classe política vai ao paraíso. Boa noite. Em tempo de crise econômica e social, é na classe política que se depositam as esperanças de serenidade e reconstrução. Mas nos últimos tempos, a nação tem se perguntado com crescente insistência se a classe política vem desempenhando com eficiência o seu papel. Em meio a níveis alarmantes de inflação, injustiças sociais gritantes e violência generalizada pelo país, o povo surpreende-se com denúncias de mordomias e enriquecimento ilícito de alguns cidadãos que foram eleitos para representá-lo. A classe política vai ao paraíso. Este é o nosso assunto de hoje. Não está. Terça-feira que vai sair. O dia que eu acho que todos aqui é quarta. E terça e quinta, mais ou menos. Segunda e sexta? Sério? Pode horas. Pô, o deputado Carlos está? Não, só semana que vem. Pô, o deputado geral está? Tá não? Só está em Salvador? Quando é que ele volta? Terça-feira. Não, o narcotráfico, ele não classifica pessoas por status. Você tem um papel em qualquer lugar. Do lixeiro ao ministro de tribunal, por exemplo. Quem tem mais força aqui dentro é a imprensa e a CUT. O deputado olha um ativistazinho da CUT... Essa casa é constituída por homens íntegros, mulheres e senhoras honestas e sérias e que estão aqui para defender ideias e princípios. Se isso aqui está, ele chama de democracia, eu quero o fim dessa democracia. Não, se formar comissão não se resolve nada. Então, tem que formar um grupamento, um pelotão, uma companhia, um batalhão, daí a gente começa a resolver os problemas. Em 1 minuto, no documento especial. A CPI do PC revelou como a falta de escrúpulos na administração do país pode levar à corrupção e ao abuso do poder. O assalto aos cofres públicos fez despencar a credibilidade da classe política, mas restava o consolo de que o impeachment do presidente Collor gerasse o fortalecimento das instituições democráticas. Um ano depois de sacudir a República em defesa da ética, a classe política volta a ser alvo de fortes críticas e reprovações. Em 1988, o Congresso Nacional vivia um momento histórico. Com o plenário lotado, Ulisses Guimarães saudava a carta, que ele mesmo chamara de a Constituição Cidadã. Com sua longa trajetória de defesa intransigente da democracia, Ulisses era, naquele momento, o grande símbolo da dignidade da classe política. Sempre se falou no Brasil que... Veio a CPI do PC e o impeachment do presidente Collor. O Congresso vivia dias de glória, um tempo de esperança no Brasil e nos próprios políticos. O ano de 1993 viu explodir nas manchetes dos jornais graves denúncias de irregularidades praticadas pela classe política. Entre os abusos,
o pagamento de viagens de deputados ao exterior, custeio de moradias, ausência de deputados na Câmara, verbas para tratamento dentário e empréstimos sem juros aos parlamentares. Os escândalos também envolveram o Poder Executivo, quando o Boeing da Presidência da República viajou até Pelotas, no Rio Grande do Sul, para comprar centenas de quilos de camarões. A imagem do presidente da Câmara, deputado Inocêncio de Oliveira, ficou irremediavelmente arranhada. O caso dos poços perfurados pelo Denox na fazenda do deputado se transformou num dos símbolos das mordomias da classe política. Eu acredito que esse desgaste é porque só se divulga a parte negativa da classe política. A parte positiva não é devidamente esclarecida. Eu acredito que não tem um poder mais transparente, mais desarmado do que o nosso. Cada deputado tem cotas para tudo. Cota de correio, cota de telegrama, cota de xerox, cota de tudo. A questão dos imóveis funcionais em Brasília é um tema fundamental na discussão sobre mordomias. A Câmara dos Deputados é proprietária de 432 apartamentos na capital. Muitos imóveis estão fechados, porque mais de 100 parlamentares resolveram optar pelo auxílio moradia, indo morar em hotéis da cidade. Na quadra 302 Norte, vários deputados ocupam mais de um apartamento funcional. Procurados pelo documento especial, os parlamentares não foram encontrados. Concretamente, eu sei de um deputado que mora no mesmo bloco que eu e que usa um apartamento de um deputado já falecido e que ele está acumulando 2 apartamentos, do deputado falecido e o outro que ele tira no nome dele. Quer dizer, mas se eu envio essas perguntas, eu não recebo respostas. Quem é que é o responsável aqui? É o deputado. O documento especial foi até o gabinete do deputado Bessá, responsável pela 4ª Secretaria da Câmara, que cuida da distribuição dos imóveis funcionais. Fiz uma entrevista com alguns políticos, no caso a Regina Gordilho, e ela denuncia que alguns parlamentares estariam utilizando 2 apartamentos. Eu queria fazer uma entrevista sobre isso. Eu não vou falar nada sobre isso, não. Eu já disse que tinha que falar sobre essa coisa. Eu já estou com a paciência bem aqui. Esses deputados deviam vir conversar com a gente para se esclarecer das coisas. Tem uma meia dúzia de deputados que tem 2 apartamentos, porque eles têm uma família numerosa e isso foi esclarecido aqui, a própria decisão na mesa. O deputado se comporta dessa vez, está querendo ser cretino e aviltante, está me entendendo? Eu não vou fazer nenhum pronunciamento nisso, não. Devia ter respeito com ele mesmo. Precisa acabar com esse denúncio no país. Essa desmoralização que está procedendo à Câmara dos Deputados. Até os deputados protestam contra as mordomias desfrutadas pelos seus colegas. O deputado Chico Vigilante abriu mão do apartamento funcional e continua morando num bairro popular de Ceilândia, na periferia do plano piloto. Morar aqui representa uma crítica aos apartamentos funcionais e uma crítica ao comportamento dos políticos brasileiros, que muitas vezes se elege fazendo um monte de promessas aos eleitores e depois que são eleitos vão embora, esquece aqueles eleitores e só voltam ali 4 anos depois, época de eleição. Portanto, eu quis exatamente mostrar que lugar de deputado, de vereador, de senador, de governador é junto com a comunidade. Que a gente acha um absurdo. Para você ver, não é só 1 nem 2 vazios, não, são diversos. Muito apartamento vazio? Tem. A gente sabe que paga, mas não paga só isso daí, né? É um pouco mais. O apartamento é maior do que uma casa? Parece uma mansão. Nosso bolso. Realidade e ficção se misturam na cidade construída para hospedar o poder. Seus principais personagens são os políticos, que representam neste prédio o seu papel. O Congresso Nacional é o grande símbolo da democracia brasileira. Elemento fundamental para o funcionamento das instituições democráticas do país, o Congresso tem sua imagem prejudicada, graças à atuação de uma minoria formada pelos maus políticos. A imponência é a marca de Brasília. O Salão Verde, que dá acesso ao plenário da Câmara, é um exemplo do requinte do Congresso. O Salão Azul, com seus espelhos, dá entrada para o Senado. Mas são os 150 metros de esteira rolante que mais impressionam quem entra pela primeira vez na Casa do Povo. O luxo se espalha em Brasília. Na Península dos Ministros, no Lago Sul, quase todas as mansões foram vendidas durante o governo Collor, mas permanecem como símbolos das mordomias da capital federal nos últimos anos.
A ostentação corre pelas largas avenidas do Distrito Federal e chega até o Clube do Congresso. Em pleno Lago Paranoá, foi construída uma praia artificial. A areia e os coqueiros foram trazidos por um bar no Mato Grosso do Sul para enfeitar o Clube dos Parlamentares e Funcionários do Congresso. Mas a imagem que mais incomoda o contribuinte talvez seja essa. O plenário da Câmara dos Deputados praticamente vazio. Documento especial contabilizou numa quinta-feira à tarde apenas 36 deputados na casa, de um total de 503 no exercício do mandato. A própria rotina de frequência dos deputados na Câmara já é bastante generosa. Nas segundas e sextas-feiras, todos recebem presença, mesmo sem estar na casa. Acabou sendo instituída a chamada Semana de Deputado, que começa na terça e termina na quinta-feira. Deputado Mariano daqui, é? Mariano quem? É. Ele está, não? Não, não está. Terça-feira que está aí. O dia que acha que todos aqui é quarta. E terça e quinta, mais ou menos. Segunda e sexta? Sério? Pode dar. Pô, o deputado Carlos está? Não, só semana que vem. Pô, o deputado geral está? Tá não? Só está em Salvador? Quando é que ele volta? Terça-feira. O deputado Francisco Dornelles está? Não. Que azar. Mas na sexta-feira, essa hora, você querer achar deputado aqui, é gozação. Quando é que ele volta? Terça. Ele está onde? No Rio. Tá no Rio? Ele chega na terça e de terça... Normalmente ele fica em terça e quinta. Terça e quinta, né? Para cumprir essa jornada de trabalho, o deputado federal vai receber este mês um salário de 600 mil cruzeiros, ou seja, mais de 62 salários mínimos. Cada parlamentar conta com até 14 assessores diretos no seu gabinete. Na semana passada, a mesa da Câmara provocou um novo escândalo, com a autorização para que cada deputado possa contratar mais 2 assessores. A Câmara Federal poderá admitir 1.006 novos funcionários sem concurso público, com salário de 148 mil cruzeiros reais cada um. Desconheço totalmente, não é verdade. A Câmara não autorizou a contratação de 1.000 funcionários. Além de toda essa estrutura, os parlamentares ainda podem utilizar os serviços de um instituto privado, que elabora discursos e projetos de lei. Fechado. Existe dentro da Câmara Federal um instituto chamado IPEAC. É uma fundação que usa as próprias instalações da Câmara para fazer seus trabalhos. E qual é o objetivo desses trabalhos? Eu, por exemplo, como deputada, quero um discurso, quero um parecer, quero um projeto de lei. Eu pego um telefone e faço uma encomenda e mando a minha assessora subir, não sei, 2 ou 3 andares, entrega esse pedido. Em algumas horas me chega ao meu poder o projeto ou o discurso pronto, eu apenas pago eu assino esse pedido e a mesa diretora da Câmara paga a essa fundação que chama-se IPEAC, que tem como presidente um ex-deputado. É como se eu fosse hoje uma pessoa... Daqui a pouco você vai ver a história de pessoas que denunciaram as irregularidades de grupos poderosos da classe política. Você vai ver também como os deputados conseguem comprar carros novos financiados com juros bem abaixo do mercado. Você confirmou já quando você soube mais ou menos. É 0,5%. Não aumentou não. Berço da classe política e dos legítimos anseios do povo brasileiro, o Congresso Nacional é às vezes transformado por alguns dos seus maus ocupantes na caricatura daquilo que eles estariam lá para coibir. Sucessivos escândalos envolvendo deputados e senadores têm tido como pano de fundo o tráfico de drogas e prostitutas, além da utilização do dinheiro público para o financiamento de facilidades aos parlamentares. A cassação do deputado Jabes Rabelo, acusado de envolvimento com o narcotráfico, é apontada até hoje como um movimento do Congresso em favor da ética na política. Para outros,
Foi mais um sinal de que não se pode confiar nos representantes eleitos pelo povo. A deputada Raquel Cândido garante que os narcotraficantes continuam instalados no Congresso. Em seu gabinete, a deputada de Rondônia se assustou com a entrada repentina da equipe de documento especial. Eu estou aqui falando com vocês com medo. Eu não sei se vocês não fazem parte do poder do narcotráfico. Claro. Ele é tão poderoso. Boca de fumo na favela, boca de fumo na Ceilândia, boca de fumo no Mocambo, em Rondônia, e pesquisar o narcotráfico dentro do poder e o poder do narcotráfico, as coisas são realmente difíceis, né? E o preço que a senhora está pagando por isso hoje? É caro pelo seguinte, a gente vive constantemente com seguranças, não é? A própria vida íntima da gente passa a não ter nenhuma. É como se eu fosse hoje uma pessoa fadada a explodir a qualquer minuto, explodir no sentido de explodir, ter um tiro, ter alguma coisa. Eu acho que boca de fumo, garoto de rua, é consequência do grande narcotráfico. Esse que está aqui dentro, que passou por aqui. Também, não, que está, não posso dizer que não está. Como que eu poderia dizer que não está? Que eu não sou hipócrita. Tanto a nível de parlamentares como de funcionários? O narcotráfico, ele não classifica pessoas por status. Você tem um papel em qualquer lugar. No lixeiro, há um ministro de tribunal, por exemplo, há um procurador, há um delegado que não faz um inquérito, que não ouve uma testemunha. Há um deputado que tem imunidade, bota uma carteira e diz, na minha mala você não olha. O delegado de tóxicos e entorpecentes de Brasília, Teodoro Pereira, confirma a existência do tráfico de drogas no Congresso e diz que a polícia não tem poder lá dentro. Algumas delas, como no caso do Frois, que foi preso no Ceará e que veio informação para nós para fazer o restante do trabalho aqui, muitas vezes ele recebia a droga lá dentro para então tirar e vender para fora. E outras vezes ele conduzia a droga para dentro do Congresso e lá outros traficantes faziam distribuição. Não sei se é lobby. Eu sei que pelo que nós temos feito no nosso trabalho, nós sabemos que o tráfico de droga, o dinheiro da droga, ele já está numa situação bem alta. Sabemos que aqui há casos em que temos indícios fortes de que ele é muito usado no problema de propaganda eleitoral, nesse problema de época de eleição. Na semana passada, um novo escândalo agitou Brasília. O jornal Folha de São Paulo denunciou a existência de um esquema de prostituição nos corredores e gabinetes do Congresso Nacional. Os repórteres se passaram por clientes e gravaram uma conversa ao telefone com as agenciadoras. Você tem uma ideia, né? Uhum. Não, mas aqui não precisa ser isso, não. Não precisa ser isso, não? Não. Você acha o quê? Quanto, mais ou menos? Acho que 200, 250 dólares tá ótimo. Denúncias de irregularidades fazem parte do dia a dia do Comitê de Imprensa da Câmara. Desta sala têm saído muitas das notícias que viram escândalos nas páginas dos principais jornais do país. O jornal Zero Hora de Porto Alegre publicou este ano uma série de denúncias sobre um possível Caixa 2 na Câmara. Sob pretexto de adiantar salários aos deputados, o esquema funciona como uma forma de empréstimo sem juros. Até agora, apenas o repórter sofreu represálias. Eu fiz a matéria, consegui, tive acesso a documentos que diziam quais deputados tinham pegado quanto, quem tinha pago a dívida, quem não tinha pago a dívida. E isso deu um problema. Começaram a dizer que eu tinha roubado um documento, inventaram que eu tinha roubado uma gaveta, fizeram um carnaval. A sociedade se fazem representar em Brasília. Nas comissões de trabalho da Câmara, articula-se o jogo de forças e pressões junto aos políticos. Nesta sala, o presidente da Confederação Nacional das Indústrias e o presidente da Fiesp participam de debates e defendem os interesses do empresariado brasileiro. O lobby dos grupos econômicos enfrenta concorrência na Câmara dos Deputados. Um dos movimentos mais fortes de pressão política é feito pelos sindicatos e centrais sindicais. Quem tem mais força aqui dentro é a imprensa e a CUT. O deputado olha um ativistazinho da CUT, borra no sapato, suja o sapato. Bastou botar uma galeria da CUT aqui no Congresso que o deputado faz o que a CUT quer. Diferentes grupos ideológicos estão presentes e nem todos falam a mesma língua na selva de Brasília.
Durante o período em que Documento Especial realizava esta reportagem, cerca de 140 índios da nação Kayapó faziam uma peregrinação pelo Congresso Nacional. Eles viajaram do sul do Pará até Brasília para fazer lobby junto aos parlamentares em defesa de interesses indígenas. Falando na língua Kayapó, a representante da tribo registra o protesto da comunidade contra possíveis mudanças no Estatuto do Índio, previstas para a revisão constitucional. Desde os tempos do deputado Mário Juruna, os índios brasileiros aprenderam que, por medida de segurança, toda conversa com um branco engravatado de Brasília tem que ser gravada. Os Kayapó se mostram ainda mais precavidos e, além do gravador, usam também uma câmera de vídeo. O grupo de lobistas indígenas é numeroso, mas nem sempre eficiente. Já a presença dos profissionais do lobby é motivo de grande polêmica no Congresso. Para muitos, é legítimo pressionar deputados em favor de interesses específicos. Mas há quem considere que muitos acordos são feitos por debaixo do pano. A prática escura do lobby, que é condenável, é quando as pessoas não se identificam, quando as pessoas não têm uma credibilidade para representar a entidade tal ou interesse tal, quando as pessoas não têm publicamente um crachá, quando as pessoas se misturam com a burocracia da Câmara, estabelece uma relação de mistura com o deputado, quando a pessoa estabelece no subterfúgio propostas indecorosas. Essa casa é constituída por homens íntegros, mulheres, senhoras honestas e sérias e que estão aqui para defender ideias e princípios e não para serem leiloados e comprados por entidades A nem B. A crescente rejeição popular à classe política permitiu a introdução de um tema explosivo no debate sobre os destinos do país. Os dinossauros do regime militar voltaram a se agitar no ostracismo da caserna. O deputado Jair Bolsonaro apareceu como articulador de um retrocesso autoritário que coloca em xeque a democracia. Jair Bolsonaro pediu um fechamento do Congresso. Não vejo como, então, um presidente da República governar com um Congresso que tudo, quase tudo, quer barganhar para aprovar qualquer coisa. O ódio para com a classe política é cada vez maior. Então, nós queremos, sim, até pode dizer um Congresso, mas um Congresso operante, que não seja conivente com o Executivo, que não faça uma parceria, não se promiscua com o Poder Executivo. Nós vivemos atualmente a democracia do fariseu. Eu quero uma democracia responsável. Esta não interessa. Se isso que está aí chama democracia, eu quero o fim dessa democracia. O meu apoio dentro dos quartéis ultrapassa em muito o percentual de 90%. Então, os militares são favoráveis, sim, a mudanças também. E esperamos até que essa mudança venha de uma forma branda e não através de uma imposição de força. A delirante pregação do deputado Jair Bolsonaro encontra apoio nos pensionistas e reservistas do Exército, revoltados com os baixos vencimentos. Como um salvador da pátria, Bolsonaro investe no corporativismo e incita o sentimento golpista. Vamos lá de novo. Não, se quiser reformar a comissão, nós vamos lá. Não, se formar a comissão não se resolve nada. Então, tem que formar um grupamento, um pelotão, uma companhia, um batalhão, daí a gente começa a resolver os problemas. Defensor da chamada fujimorização do Brasil, ao estilo da ditadura de Alberto Fujimori do Peru, o deputado golpista conta com mais restrições do que apoios no ambiente militar. Eu acredito que não haja crime de espécie alguma para qualquer natureza de intervenção no sistema democrático do nosso país. O que há é um sentimento de desconforto, uma falta de credibilidade nas medidas administrativas que vêm sendo tomadas, numa situação de muita penúria para os trabalhadores assalariados, uma injustiça nas medidas que vêm sendo tomadas pelo governo. A simples hipótese de um país sem vida política demonstra a exigência de um Congresso livre para a expressão plena dos direitos individuais. Sem uma classe política independente e honrada, não existe liberdade, não existe democracia. O exercício político não é o dos privilégios, mas o das obrigações com o povo. É a classe política cumpridora deste compromisso que o povo quer confiar, eleger, respeitar. Uma classe política que não viva no paraíso e que aqui na Terra ajude a população que representa a escapar do inferno em que tantas vezes ela é esquecida. Todo mundo, funcionário público, nem que o cofre da fazenda tenha que estourar. Pode o prefeito bronquear, nessa altura do eleito, vou empregar a família toda, inclusive.